Você está ouvindo o Psicotalks, um podcast independente. Bem-vindos ao Psicotalks, estamos aqui com mais um episódio e hoje o nosso tema é denso e urgente, como a discriminação molda a trajetória de adolescentes no sistema socioeducativo. Eu estou aqui com o Fernando, que é o nosso convidado de hoje. Ele é graduando em psicologia, ele tem pós-graduação em saúde mental e psicopatologia, direitos humanos e responsabilidade social. Ele possui uma grande atuação na área da psicologia social, com políticas públicas, com prevenção à criminalidade, o sistema de justiça e sistema socioeducativo. E atualmente ele trabalha com adolescentes em privação de liberdade. Tudo Bom bem, dia. Fernando? Bom dia, agradeço ao Bom dia. Psicotalks pela presença, parabéns pelo projeto. Estamos aqui para poder contribuir com essa conversa e discussão tão importante com vocês. Você poderia falar um pouquinho mais sobre a sua vivência e a sua atuação com esses adolescentes que estão em privação de liberdade? Sim. Então, acho que antes de falar da minha chegada no sistema socioeducativo, eu falo que antes eu nunca imaginei trabalhando durante minha formação com adolescentes. Então, acho que é bom falar um pouco sobre isso, porque assim, eu me formo, começo atuando com adolescentes e interessante que já comecei atuando com adolescentes vulnerabilizados. Então, trabalhando no cursinho pré-vestibular alternativo que atendia adolescentes que não tinham condição de pagar um cursinho pré-vestibular e nós fazíamos esses atendimentos, né? E nisso fui me especializando e me atuando com esse público até chegar na política de prevenção à criminalidade do governo de Minas Gerais, no programa Fica Vivo, que é um programa de prevenção ao homicídio e prevenção à criminalidade, e o programa Mediação de Conflitos, que é um programa também que media conflitos em comunidades, em bairros periféricos, onde tem um índice grande de criminalidades, né? Com essa experiência, eu acabei chegando no sistema socioeducativo. Então, eu costumo dizer que eu sempre trabalhei na prevenção e hoje eu estou onde eu não esperava que esses adolescentes estivessem, que é privados de liberdade, né, por ter cometido um ato infracional, né? E a gente fala ato infracional porque a lei, ela entende, né, que o adolescente ele é inimputável, ele não pode responder pelos seus atos, mas nem por isso deixará de ser responsabilizado. E atualmente eu sou psicólogo do sistema socioeducativo, especificamente na medida de semi-liberdade. Que no sistema socioeducativo, né, só um panorama aqui, você tem as medidas de meio aberto e as medidas de meio fechado. A depender da gravidade do ato infracional, o juiz, depois de uma avaliação, determina se o adolescente vai cumprir a medida de meio aberto ou meio fechado. Interessante, muito interessante. O programa Fica Vivo, ele é uma iniciativa do governo de Minas e ele atua justamente com esses adolescentes no começo, assim, né? Porque a política de prevenção à criminalidade, ela tem toda uma gama desses programas, tanto, como você disse, a prevenção com esses adolescentes e jovens que já estão inseridos ali no contexto de criminalidade, quanto programas que já atendem eles após essa vivência, né? Após passar pelo sistema prisional e etc. Sim. E acho que é interessante porque, assim, o que eu percebo atuando dentro do sistema socioeducativo, com esses adolescentes que estão privados de liberdade, eu costumo trazer muito isso em discussões na minha atuação lá dentro, que é, depois que as diversas políticas públicas de promoção, que deveriam atuar, funcionar e não funcionam mais, eles caem no sistema socioeducativo. Então, as políticas de saúde, de assistência, de educação, quando elas falham, aí o Estado se vê nessa responsabilidade, é a responsabilidade do Estado, de responsabilizar os adolescentes que foram desprotegidos ao longo da sua trajetória e agora são tutelados pelos Estados para serem responsabilizados em tese, para aquilo que era inicialmente responsabilidade do próprio Estado, né? E agora, depois que diversas políticas públicas falharam, agora o Estado se vê nesse lugar para dizer, agora você vai ver o que tem que ser feito para você não mais cometer um ato infracional. E isso é um ponto que eu acho que é importante trazer enquanto uma crítica, porque quando o adolescente cai no sistema socioeducativo, a gente não olha para a sua trajetória, a gente comete um grande erro de reproduzir estigmas, violências múltiplas e reproduzir negligências que foram produzidas ao longo da sua vida
muitas vezes por atores do próprio Estado, seja por violência policial, violência institucional, ausência de política pública ou a própria ineficácia dessas políticas públicas que inicialmente deveriam não só existir, mas existindo funcionar, e quando existem não funcionam. E nesse sentido acabam caindo dentro do sistema sociocativo, né? Então, quando eu olho para esse adolescente, é um adolescente que é fruto de negligência e um adolescente produzido socialmente devido a essa ausência do poder público nas suas trajetórias de vida. E é interessante você falar isso, porque quando a gente fala de um sistema socioeducativo, existe esse ruído entre o que diz a lei, o ressocializar, e o que faz a sociedade, né, que é estigmatizar. Então, o nosso papel como psicólogo, ele é escavar esses contrastes, né? Como que você vê, assim, a legislação juvenil brasileira, né, como ela se formou a partir do Conselho de Menores, de 18, desde muitos anos aí, até o Estatuto da Criança, que é o ECA, né? Sim, E quais são esses preconceitos que ainda sobrevivem nessa trajetória que você percebe, assim? sim. Acho que é bacana trazer isso, porque assim, você falou do que eu chamava Código de Menores, né? Que na década de 60, 70, no auge da ditadura militar, você não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive esse ano faz 35 anos, né? Esse mês, né? Essa semana, inclusive, fez 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a gente vê, antes da redemocratização do país, um código de menores, como é que era esse código de menores, né? Era um conjunto de legislações que tinham um viés extremamente punitivista, manicomial e excludentes. Na prática, o que era isso, né? Um adolescente, quando simplesmente por ser pobre, e que eles chamavam na época, né, eram delinquentes, ou estava em situação de rua, era passível de ser transferido para esses lugares para cumprir, não medida, hoje dá-se o nome de medida, mas antigamente simplesmente aprisionava. Então você tinha lá, imagina isso, né, que era, no caso, a antiga também FEBEM, né? Imagina um lugar, antes da redemocratização do país, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, antes do SINASE, quando a gente fala da legislação, a gente está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, do SINASE. O SINASE é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que vai orientar as diretrizes para que essas políticas públicas de socioeducação aconteçam. Então, antes dessas políticas, dessas legislações, você tinha esse código de menor e a antiga FEBEM. Então, imaginam isso, assim, né? Você tinha lá um monte de crianças e adolescentes privados de liberdade porque estavam em situação de pobreza, de abandono, com seus direitos violados. E naquela época, a gente precisa contextualizar, né? Na época da ditadura, tinha aquela higienização social, né? Absurda. E esses adolescentes, essas crianças eram tiradas desse convívio para ficar privados de liberdade simplesmente por serem quem eram, não por ter cometido um ato infracional. Então imagina esse combo lá, você tinha lá uma espécie, né, entre aspas, de uma prisão, de um manicômio, de um espaço onde violações de direitos múltiplos aconteciam, todo tipo de violência acontecia. Pelo simples fato, em sua maioria, por serem pretos, pobres, viviam em situação de vulnerabilidade social. Isso já era critério para tirar ele do convívio da sociedade, porque o próprio fato deles existir nessa condição, no entendimento deles, eram pessoas suspeitas e poderiam colocar em risco a ordem social. Então, eles já tiravam. Com o Estatuto da Criança e Adolescente e com o SINASE, a perspectiva muda, não mais para uma punição, mas para garantia de direitos. Então, o SINASE entende que quando o adolescente comete ato infracional, ele passa por uma medida socioeducativa para promover, para garantir direito, para responsabilizar. Isso é o que está na legislação. O que acontece na prática aí é outra coisa. É interessante você falar isso porque o psicólogo, ele elucida, né, essa questão de que nenhuma lei é neutra, né? Ela tá ali nas questões de valores, de medos, tem muitos casos que entra a questão do preconceito de classe social, de raça, né? Eu acho que essa transição, né,
principalmente agora para o ECA, ela foi muito bem estruturada, não que isso aconteça na, 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 Prática. na prática, mas que mudou muita coisa, né? Que realmente elucidou essa questão de que a lei ela não é totalmente neutra, né? Sim, sim. E também acontece, como a gente tinha falado, esse abismo entre a proposta da lei, que é a de ressocializar, tanto não só do sistema socioeducativo, como do sistema prisional também, entre esse abismo entre o ressocializar e o que realmente acontece, que é a estigmatização desses indivíduos, tidos como pessoas problema, colocadas ali para ter esse papel social de controle na sociedade, né? E acaba que a pessoa sai desse sistema, o psicólogo, ele age literalmente como uma redução de danos ali para essas pessoas que saem desse sistema totalmente estigmatizadas e sem apoio nenhum, para que tenha esse subsídio assim para que a pessoa consiga retornar, porque já citando aqui ai, me deu. Não, Fiz meio uma gafe. Pode É continuar. porque eu quero citar a Adriana, velho. Vai. Ela O Heitor. mudou totalmente minha perspectiva sobre isso. Já citando aqui uma pioneira da psicologia social nesse assunto, nessa questão, a Adriana Borborema, ela diz que não existe de fato uma exclusão social desses indivíduos. Existe sim o papel social desses indivíduos enquanto pessoas que são isoladas da sociedade para que haja esse controle. A pessoa que ela é estigmatizada e institucionalizada, ela vai para o sistema prisional, ela vai para sistema socioeducativo, ela tem um papel ali de controle. No caso, eu não vou fazer o que aquela pessoa fez, eu não vou agir fora da lei para que eu não fique como aquela pessoa. Essas pessoas saem do sistema socioeducativo não do sistema socioeducativo, mas do sistema prisional, por exemplo, sem apoio nenhum, totalmente alheias à sociedade, sem, como você disse, com a privação desses direitos, assim, né? Sim, sim. E assim, você traz um ponto que eu acho que é importante, esse paralelo com o prisional, tem suas diferenças, mas tem muitas suas similaridades que eu acho que é preciso ser ditas aqui, que é, muitos desses adolescentes também saem do sistema socioeducativo sem muitas perspectivas, que pensa, eles passam, no sistema socioeducativo você pode ficar de no mínimo 6, no máximo 3 anos, cumprindo medida socioeducativa, e a cada 6 meses você é reavaliado, essa medida é reavaliada. Então, você pode ser reavaliado a cada 6 meses. Muitos desses adolescentes, quando saem, eles perdem a perspectiva de vida também. Você trouxe a experiência do prisional, muitos saem do prisional pelo longo período privado de liberdade também, preso, e essas vulnerabilidades só acentuam, né, só aumentam. No sistema socioeducativo tem suas diferenças, mas tem a sua existência também. Por exemplo, um adolescente, quando cumpre muito tempo do sistema, bate lá seus 1 ano e meio, 2 anos, isso quando a gente fala de um adolescente, a gente está falando de um longo período já, por uma fase que está em desenvolvimento, ficar tanto tempo privado já é muito. Você tem adolescentes quando retornam para o seu convívio, para os seus territórios, eles, muitas vezes, os seus territórios têm ainda baixa presença de políticas públicas como assistência, educação, proteção, promoção, para o seu desenvolvimento. Então, acaba que o sistema socioeducativo que tinha que, em tese, responsabilizar, ressocializar, por vezes, se torna um espaço também de reprodução de estigmas. E quando retorna para o convívio social, o que eu percebo da minha prática enquanto psicólogo, em linhas gerais, obviamente a gente tem casos assim, que eu posso dizer de sucesso, né, entre aspas, que a gente tem que problematizar também o que é sucesso nesses espaços, né? Que a maioria voltam a reincidir, porque não tem esse aparato do Estado, que já não tiveram antes, e não vai ser dentro do sistema. E um outro ponto que eu acho que é problemático, que muitos desses adolescentes, eles passam a ter acesso a direitos dentro do sistema socioeducativo, como, por exemplo, tirar um documento, acessar a saúde, assistência, ou seja, eles precisaram ser presos para acessar esses direitos? Isso é um ponto, né? Sim. Quando você fala nessa reincidência, a gente vai falar também da questão socioeducativa para a sociedade, né? Porque, por exemplo, o menor infrator, quando ele começa a ter a infração e ele vai para esse sistema socioeducativo que fica lá, né? Não sei nem como que eu falo isso. Enfim.
que ele vai para esse sistema socioeducativo, quando ele é ressocializado, a sociedade não está preparada ali também, né? Porque existe muito esse estímulo por parte da sociedade e também por parte da família, né? Assim, não sei. É a impressão que eu tenho, né? Não trabalhei ainda nessa área. Mas quais são esses pilares, assim, de discriminação que você vê, tanto na questão da sociedade, da família e até dentro da unidade de socioeducativa? Então, você trouxe como pilares, eu trazer assim, existe. Sim. Sim, eu acho que quando você fala desses estigmas, desses preconceitos, o que eu vejo dos adolescentes, né? Primeiro, existe a gente o nosso país ele é fundado aí no racismo, né? A gente tem um racismo estrutural muito grande, a gente vê esses adolescentes que sofrem até mesmo dentro do sistema socioeducativo e depois que eles retornam de um racismo, né? Dessa exclusão social e da imagem, né, do adolescente que é o periculoso, né? Então, assim, é aquela máxima, né? O adolescente, se você vê lá né, na porta da faculdade de vocês, um jovem branco de classe média que passa ali e faz um furto sem ninguém ver, dificilmente alguém vai desconfiar daquele jovem branco. Mas você vê um jovem preto, né, com tatuagem, com uma roupa específica, a gente já nomeia como periculoso. Então, esses adolescentes já são corpos marcados socialmente via preconceito, via esses estigmas, como corpos a serem controlados pelo Estado. Que é isso que eu acho que você trouxe quando traz esse ponto da Adriana, né? Que essa não é que não existe essa exclusão, mas existe um corpo que precisa ser controlado via Estado o tempo todo, né? Via esses mecanismos de controle. Então, ele já nasce sendo um corpo marcado pelo Estado, antes mesmo de fazer qualquer coisa, antes mesmo, e nem se cometeu um ato infracional via polícia, enfim, segurança pública, como um corpo a ser monitorado e vigiado, porque é um corpo de forma preconceituosa, marcado como um perigo, né? Quando a gente fala sobre racismo, a gente nem fala sobre estereótipo, né? Porque assim, hoje a, a visão que se tem, por exemplo, de uma pessoa marginalizada é nessa questão, né? Quando a gente fala de estereótipo, a gente fala um jovem preto com uma bermuda de tectel e um boné, vamos supor assim. Mas eu vejo que na sociedade você não precisa usar um boné ou uma bermuda de tectel se você é preto, pra ser julgado como bandido ou como qualquer coisa, né? E aí a gente entra na questão da medida da. Não é. Ele corta, mas fala aí. Não, é porque eu queria falar assim, a gente vê o quão é necessário trabalhar mais essa questão de estereótipo, principalmente de raça, quando a gente fala do preconceito racial na sociedade, né? Tipo, Sim. porque assim, hoje a gente, igual você falou, se for um jovem branco, né, às vezes pode estar com o estereótipo lá que a sociedade vê como bandido, né? Vestido. Vai passar batido, né? Não vai ter aquele carimbo que uma pessoa preta tem, né? Sim. Então, acho que é legal isso que você traz, que é pensar, além de ser um corpo marcado, esse estigma já é fundado socialmente pelas relações, né? Então, quando a gente pensa a psicologia social para nos ajudar a pensar aqui quanto uma ciência que procura entender como é que a gente é influenciado pela sociedade, como a sociedade nos influencia, né? A gente precisa entender também que existe uma construção social histórica no nosso olhar para esse público, né? Então, assim, a gente não é neutro, né? De forma estrutural e constitutiva, nós somos estruturalmente racistas, né? Homofóbicos, né? Porque nosso olhar, quando bate o olho, a gente automaticamente já desvia o percurso, porque a gente fomos fundados assim. Então, acho que quando eu escuto muito a importância de espaço de educação, né? De formação. Então, quando a gente está falando aqui de espaços, por exemplo, de educação, eu fico pensando na própria formação do psicólogo. Sim. Esse psicólogo, ele tem uma postura, ele tem uma formação com letramento racial,
uma formação que leve em consideração as questões interseccionais de raça, classe, gênero, né? Esse psicólogo tem essa postura crítica diante de uma realidade que está posta, ou é apenas um psicólogo que reproduz estigma e reproduz controle? Que aqui a gente está falando na minha figura, enquanto psicólogo, trabalha dentro de um sistema que é um sistema de controle, que não deixa de ser um sistema de educação, responsabilização, mas também de reparação, de repressão e muitas vezes de violência. Então, qual que é o lugar do psicólogo meu disso? É fazer essas provocações, essas fissuras, essas discussões, elucidar isso de uma forma educativa, embativa, para que, embasado no código de ética, nos direitos humanos, e a psicologia tem aí uma bagagem muito grande na luta pelos direitos dos usuários de qualquer serviço, né? Na garantia dos seus direitos, né? Então, a psicologia, o psicólogo nessas instituições, ele tem esse papel importante de denunciar essas exclusões, essas violências institucionais e estar atento até que ponto esse psicólogo reproduz. Porque a gente também é responsável não só pelo aquilo que a gente fala, mas também pelo aquilo que a gente omite, né? Então, eu acho que o psicólogo tem que ter essa formação crítica. Eu acho que por isso que eu falo que toda psicologia, ela é social, e ela deve ser social, porque se for uma psicologia que fala, não é social, ela se torna uma psicologia que reproduz estigmas, violências múltiplas e contribui para essa forma de exclusão e de violências, né? Então ela é social. Não tem como dizer que a sua psicologia clínica lá na sua sala em quatro paredes não abarca o social, porque quando o indivíduo chega no seu consultório, ele traz uma bagagem, ele traz uma história, ele traz sofrimentos de múltiplos de múltiplas faces, né? Que é o que a Bada Savaia chama de sofrimento ético-político, que é aquele sofrimento produzido pela ausência de políticas públicas, pela ausência do Estado. Então, quando a pessoa chega no seu consultório lá, bonitinho, quadradinho, e traz consigo todas essas múltiplas violências simbólicas, violências estruturais, e carrega consigo esse histórico. Né? Então não tem como você olhar para aquela pessoa de forma individual, só pelo seu comportamento, se olhar o que está atrelando esse discurso, né, esse sofrimento. Então eu acho que por isso que eu gosto de trazer isso, que toda psicologia ela é social. Deve ser social. Qualquer psicólogo que tenta dissociar isso, eu vejo como um problema muito grande. Eu vejo como um problema muito grande, porque quando o psicólogo não, como você disse, quando ele não, a gente falou muito sobre isso com a Sofia também, quando o psicólogo não se letra, não estuda, para ele conseguir acolher, Reproduz, né? para acolher todos esses contextos que chegam para ele de forma social, ele tá fadado a reproduzir, como você disse, a reproduzir tudo aquilo que você falou pra gente, que antigamente eles pegavam e já pegavam os adolescentes que eram tidos como problema, como problemáticos, e já era uma marca que, obviamente, ela era muito mais violenta, mas hoje em dia essa marca se dá de uma forma muito mais velada e da mesma forma, essa marca que você disse que eles têm desde o nascimento, assim, a pessoa já é tida como um problema, o pessoal já fica de olho e já ocorre essa estigmatização, e aí é algo que, se não houver uma intervenção, se não houver um acolhimento, um cuidado, o que acontece vai ser esses adolescentes que você atende, que desde o começo são estigmatizados, têm os seus direitos privados, e tudo isso, esse racismo estrutural, essas... buguei. Esses projetos e esses incentivos e iniciativas que tem para que isso não aconteça, todos eles sucateados, eles levam a essa reincidência criminal que acaba sendo um ciclo vicioso. A perspectiva, você disse que as pessoas saem do sistema prisional, do sistema socioeducativo sem perspectiva, a perspectiva que essas pessoas muitas vezes têm, os contextos onde essas pessoas se sentem pertencentes, se sentem até consideram uma família, é no crime. É onde essas pessoas já se viram, elas já se viram vistas, elas já se viram parte de algo. Então, quando ela voltar e ela não tiver o mínimo de apoio, ela não conseguir... O documento dela foi... A pessoa ser presa, o documento dela já foi recolhido pela polícia penal. Internaliza, né? Sim. Como que a pessoa vai no SUS para receber um atendimento sem o documento? Como que a pessoa faz o documento sem dinheiro? Para ela ter dinheiro, tem que trabalhar. Como que a pessoa arruma um emprego sem documento? É um ciclo onde a pessoa não consegue sair se ela não tiver esse apoio, que é
muito importante que o psicólogo esteja ali, porque o psicólogo é que consegue ver toda essa subjetividade, todo esse contexto e trazer realmente, como eu tinha dito, esse movimento de redução de danos, né? De tentar ajudar ali e tentar retomar a pessoa para a sociedade. Sim. Eu vou jogar uma polêmica aqui, assim, que é a minha visão, né, na verdade. Quando você fala sobre esse aletramento do psicólogo, né, eu vejo que hoje a psicologia ela está construída numa bolha dentro, principalmente dentro da clínica, né, que é uma coisa assim, quando você passa pela faculdade, o primeiro ponto que você vai pensar é na clínica, certo? E quando você pensa em clínica, eu acho que boa parte dos psicólogos hoje formando, eu falo por mim, pela minha turma, né? Não por mim, na verdade, porque eu tenho outra visão. Mas quando você pensa em clínica, você não pensa em atender, por exemplo, um menor infrator. Né? Você não é preparado dentro da universidade para atender pelo menos eu não fui. As pessoas Né? saem da faculdade com essa perspectiva. Você não sai preparado ou você não vê aprofundado sobre, por exemplo, a psicologia social, né? Assim, foi a experiência que eu tive e é o que eu vejo, por exemplo, dentro do projeto mesmo, né? Dentro do Psicotalks, que poucas são as pessoas que realmente estão letradas sobre isso, sobre a psicologia social, sobre os direitos do adolescente, enfim, da ressocialização, e que realmente vão estar preparadas para atender, por exemplo, essas pessoas de classes diferentes, né? De classe. Como é que é, né? Classes sociais mais baixas. Isso. Classes sociais mais baixas, né? Sim, acho que você falou um ponto que eu acho que é bacana, que é como que a psicologia chega para esses adolescentes, né? E só voltando ao ponto que você trouxe, que eu achei que é legal também, que era essa questão da identidade mesmo. Muitos desses adolescentes, quando voltam para o convívio, elas querem se sentir pertencidos, porque muitas das vezes, ali na dinâmica do tráfico, na dinâmica da criminalidade, são lugares que eles se sentem reconhecidos, acolhidos, vistos, né? E aí a gente tem que fazer uma problematização importante do próprio sistema capitalista, né? Que é assim, o adolescente quando ele comete um ato infracional, eu escuto muito isso, muitas das suas motivações é por uma questão de renda, né? Se a gente está falando, por exemplo, de um adolescente que cometeu um ato infracional, 155, de furto, de roubo, muitos deles roubaram pela vontade de sentir pertencido e conseguir, até por mesmo exemplo, ser visto, né? ser visto, poder comprar na prática um poder tênis ter da coisas, Nike, sim. poder comprar algo que não Que nunca conseguiria, teve. E que o que nunca tráfico dá teve, isso a e que ele. via tráfico de droga de uma forma ilícita consegue. Então, assim, eles veem isso como uma forma de pertencer nesse sistema que através da estratificação social, o exclui socialmente, porque não tem um poder de Sim. compra, Uhum. mas o tempo todo conta do celular, da televisão, que uma forma de você ser vista, querida Uhum. e amada, vamos dizer assim, se você portar um cordão de ouro, Ter roupa de um marca. roupão, né? Tanto é que a maioria desses funk são funk com ostentação e são Uhum. reflexos também do que eles validam. É a vivência A dessas gente pode, pessoas, a gente né? pode ver a questão do Oruan, né? Não sei se você está acompanhando. Que ele é filho do Marcinho VP. Sim, Acho que é. ele é filho Marcinho filho do Marcinho VP. E ele tá totalmente carimbado, assim. Você vê que é um menino que ele sofreu na mão da da família, da mídia. não é da família. É do sistema, né? É um cara que ele tá totalmente, assim, na mira do sistema mesmo. E que, por ser filho de quem ele tá carregando o mesmo rótulo do pai dele, né? Nasceu E com ele esse mesmo rótulo. fala, não, eu não sou bandido, eu falo sobre a realidade do que eu vivo, né? Nas minhas músicas. Eu faço música, é isso que eu sou. Né? Independente do filho de quem eu sou, né? E tanto é que tipo, parece que teve uma abordagem lá na casa dele e tal, que tinha um menor que era do tráfico, enfim. E aí foi pego na casa dele, e aí, tipo assim, ele já muito abatido pela polícia, pelo sistema e tal, ele já começou a se proteger daquilo, né? De forma agressiva. Que na nossa visão talvez não seja a mais adequada, mas é aquilo que ele aprendeu,
né? Tipo assim, polícia é ruim, né? Eles têm essa visão, polícia é ruim com a gente. A gente pode estar fazendo música ou trabalhando, que se eu sou filho de alguém que é do tráfico e eu não sou traficante, eu vou ser marcado como aquilo. Sim, Se sim. eu tô na favela, eu vou ser Se eu marcado tô na como favela, eu aquilo. sou traficante. O policial vai chegar, vai me dar uma coronhada na cabeça sem nem saber quem eu sou. Sim, existe essa criminalização também desses Uhum. indivíduos por viverem, por serem MCs ou por morarem Uhum. nesses territórios marginalizados Uhum. também, né? Então, aí eu trabalhei no programa de prevenção à criminalidade, o programa Fica Vivo, e para mim foi muito importante quando o psicólogo está nesses ambientes, nesse território, porque ali foi uma forma também de quebrar um pouco do meu preconceito. Se ali tinha muita potência, você tinha jovens, adolescentes que tinham vontade de ingressar num curso superior, Uhum. de trabalhar, mesmo dentro da criminalidade, você via ali uma vontade, um desejo de sair e de dentro daquela lógica, pelo menos capitalista, de produzir também. Pessoas com Às- talentos inimagináveis. Sim, às vezes você via ali adolescente que quer sair para se tornar uma pessoa produtiva. É até uma questão que eu algumas discussões que eu acho que é importante, que os adolescentes estão privados de liberdade agora no sócio cativo, eles são tão assim vulnerabilizados que um exemplo, entre aspas, de sucesso para nós lá é quando o adolescente consegue trabalhar para ganhar um salário mínimo. Uhum. Nossa, parabéns, agora você conseguiu, e parabéns mesmo, porque não é fácil sair da criminalidade, que para eles é algo muito atrativo, né? Para quem ganha lá R$ 1.000 por dia, vai ganhar 1.500 por mês. Uhum. Mas veja, agora ele vai se tornar uma força produtiva. Então Uhum. agora o segundo passo de pertencimento social dele é se tornar uma pessoa que produz dentro dessa lógica capitalista. E ficam felizão, ganhando R$ 1.500 de uma forma honesta, mas Uhum. veja a contradição, né? Depois de tantas violações, agora a gente vai garantir que ele seja uma pessoa que sai de uma lógica de exclusão e entra outra. Uhum. Agora vamos falar do trabalhador precarizado, Uhum. que muitos desses adolescentes vão trabalhar onde? Quando faz 18 anos, no caso, né? Em indústria, em carga e descarga, Uhum. em pintura, Limpeza, enfim, manutenção. no Ceasa, enfim, trabalhos honestos, mas são trabalhos precarizados. Que acho que é isso. Duros, né? Ele Até. sai de uma realidade dura para estar nessa Vai pra lógica outra. capitalista, da mão de obra precarizada e explorada, que muitas dessas mãos de obra exploradas são, em sua maioria, pessoas pretas, né? Uhum. Que é a mão de obra barata para essas indústrias, né? Para essas empresas. Então, assim, a discussão a gente faz muito lá. Então, um exemplo de sucesso, não deixa de ser um sucesso, entre aspas, mas agora é um adolescente que produz, né? Então, agora a gente até brinca, né? Não falando isso para eles, né? Agora você sair de uma realidade que também é marcada por violência e vão partir para outros agora. Sim. Agora eu espero que você seja É um ciclo, uma né? consciência É uma coisa que- agora esse adolescente antes tinha uma consciência social que eu marginalizava, agora a gente espera que tenha consciência de classe. Por isso que é preciso esse amparo. Porque, como você disse, a pessoa, ela tá numa realidade que às vezes nem importa pra ela o fato dela tá vulnerabilizada socialmente, dela tá ali, ela tá ganhando, como você disse, R$ 1.000 por dia, tá bom demais, não importa se ela pode chegar uma operação lá e a pessoa pode ser presa, ou a pessoa pode ser morta, ou ela tá arriscando a vida dela. O que importa é que ela tá ali, ela foi vista e ela consegue esse dinheiro que o sistema capitalista tanto fala, tem que ter dinheiro, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. E aí é essa socioeducação mesmo, né? Da pessoa tá ali ganhando dinheiro dela, mas ela também vai estar Uma vida com menos riscos, né? sim. Pautada na Aham. legalidade, vai para uma outra Aham. realidade que a gente pode discutir em outro momento, eu acho Sim. que não é aqui, Uhum. mas não coloca sua vida mais em risco, né? Uhum. Vai ganhar seu salário mínimo ali, que para ele é um sucesso, a gente precisa respeitar o que é sucesso para o Uhum. outro, né? Claro. E aí é isso, e para ele é um exemplo de sucesso. Então, acho que a gente precisa valorizar isso. Uhum. Mas também a gente não pode deixar de fazer a discussão que ele sai de um lugar para entrar num outro lugar que também o precariza. E muitos deles, já ouvi muito disso, né? Já atendi jovens depois de 18 anos que falaram: nossa, Fernando, tentei. Aí ganhar um salário mínimo, tanto que as contas vêm, eu já sei como ganhar dinheiro rápido, eu volto para o tráfico de drogas, Uhum. isso é muito mais rápido. E nessa sociedade acelerada que nós vivemos, que tudo é para ontem, né? Que essa ostentação, esse consumismo desenfreado, para eles às vezes é mais atrativo ganhar lá Uhum. seus 1.000 por dia mesmo, assumindo os riscos.
Ele fala, não, eu assumo esse risco, mas eu vou ter uma vida aqui pautada naquilo que eu acredito e quero ganhar, o dinheiro. E aí, falando disso que você trouxe, que eu acho que é bacana, da psicologia, como que eles acessam esses jovens, acho que é legal que quando a pessoa forma, realmente, tem essa bolha, né? Fica na psicologia clínica, entre quatro paredes ali, no seu consultório arrumadinho, atendendo pessoas de classe média. Dificilmente as pessoas, talvez não só porque não querem, eu não vejo necessariamente como um desejo, não quero atender esse público, mas acho que a psicologia não chega lá. Não chega lá. Não chega. Nesses bairros periféricos, o que você vai ter ali é a atenção primária, né, que faz um trabalho muito bacana nesses territórios, mas a psicoterapia, aí é uma crítica que eu tenho, ela é elitista nesse sentido, porque não é qualquer jovem que vai conseguir pagar aí um valor X para uma consulta, Não, né? R$50 não é valor qualquer... esse é um ponto a gente pensar, uma coisa que eu procuro refletir muito, que muitos psicólogos fazem, que é assim, ó, eu vou atender então para o plano social. Mas que social é esse que você está falando? Que eu já vi psicólogos falando, meu plano social é 120 a sessão. Uau. E social, você vai atender que social? Exato. Então, a gente está falando de qual grupo aí? É o grupo do Santa Mônica ali? Ou a gente está falando de outros bairros, né? Periféricos, com jovens e famílias que não têm condição de pagar e nem de ir nas faculdades, fazer atendimento gratuito. Quem dirá acessar seu consultório no plano social. Exato. Então, acho que o psicólogo também tem que saber definir que social é esse que está se referindo. Porque se tornou, né, uma ferramenta de negócio e de promoção. Acho que isso foge um pouco do que a gente está falando, mas acho que é importante trazer isso. Sim. Porque acho que é uma forma que às vezes não chega neles, porque a gente também é formado ao longo da nossa graduação a pensar na docência ou na clínica, né? E muito pouco nesses lugares. Até pela falta de oportunidade também. A gente tem que falar que psicologia social não é só atuar em comunidades, você pode atuar em escolas, em hospitais, em instituições não governamentais, nas faculdades. Tudo que você tenta entender a relação do indivíduo com o seu meio, com a sociedade, a gente pode estar pensando em tentar entender o que é preconceito, estigma, né? Tentar entender como é que um grupo de pessoas, determinada instituição, como na faculdade, se comporta. A gente pode pensar a psicologia social nesse campo também. Não sinceramente, a gente brinca, né, nos meios da internet, o psicólogo social está lá, assim, o organizacional que está lá com a roupinha bonitinha, o social todo mulambo lá, no meio do povão. Não necessariamente. Aí a gente em maioria é estigma, esses lugares mesmo. Vai no estigma do do psicólogo. psicólogo de lelê, hipzão. Da psicologia elitizada. Assim, é metafórico agora, mas aconteceu de verdade. Assim, eu conversei com algumas pessoas que estavam se formando comigo e com outros profissionais também. Assim, de 10, 8 não atenderiam de forma social, com valor social. Independente se o valor social era R$120. Né? Aí, Fernando, até quero falar das estatísticas, né? Que a gente pesquisou. Sobre a taxa de reincidência, tem estado que é até 70% de reincidência desses adolescentes. E o perfil demográfico deles, mais 60% é negros e 80% é nível socioeconômico. Então, até trouxe esses dados aqui, que eu acho que é bacana, que é isso. Dentro desses dados, eu trago um outro dado também, que dentro do sistema socioeducativo do Brasil, esse dado, acho que um ponto importante, falando de dados, que eu acho que é importante, porque assim, a gente só pode pensar políticas públicas se a gente tiver dados. A gente só pode falar da realidade se a gente tiver dados. A gente não pode falar de algo que a gente imagina que seja sem ter dados. Acho que dados é para a gente pensar, principalmente políticas públicas. O levantamento do SINASE, ele ficou em torno, se eu não me engano, preciso confirmar isso, mas ficou no antigo governo, vou colocar assim, no antigo governo, sem nenhum dado produzido, sem nenhum dado divulgado. Então, o último dado foi divulgado no atual governo, no ano de 2023 ou 2024, se eu não me engano. E esse dado ele é atualizado, ele traz isso que você traz, que sua maioria são jovens, maioria são pretos, são pobres, têm condições socioeconômicas com menos de 2 salários mínimos.
com um nível de escolaridade, ensino fundamental incompleto, Baixíssima escolaridade. baixíssima escolaridade, e com pouco acesso a dispositivos públicos, como por O último foi 2024. 2024, isso mesmo, 2024. E aí você tem dados importantes e alarmantes que eu quero trazer aqui também, que acho que é importante para nós enquanto psicólogos, que é a psicologização, a psicopatologização desses adolescentes privados de liberdades. Que é o quê? Esse dado do SINASE 2024 que você atualizou agora, ele traz que sua maioria, em torno de 55% desses adolescentes privados privados de liberdades, eles são acometidos de algum transtorno mental ou têm agravos de saúde quanto privados de liberdade. O que é isso? No dia a dia a gente percebe, isso é uma crítica que eu tenho, que eu acho que é importante trazer aqui, é que eu percebo uma certa ineficiência do Poder Judiciário, muitas das vezes do próprio Poder Judiciário, de saber avaliar se a medida socioeducativa para adolescentes que são acometidos por algum tipo de transtorno mental, de cumprir uma medida socioeducativa. Porque que a gente percebe, igual eu trouxe no início, que vai colocando esses adolescentes, sem ter esse filtro, essa avaliação prévia, no lugar que vai adoecê-lo e já piorar o seu adoecimento psíquico. Você tem um adolescente lá com algum transtorno de base, privado de liberdade 6, 1 ano, 1 ano e meio, sem fazer essa avaliação anteriormente, no ato do julgamento, esse adolescente piora. Aí cai na mão da equipe e cai na mão do psicólogo, tentar responsabilizar esse adolescente que tem dificuldade, às vezes, de distinguir o que é uma ilusão de uma realidade. Então, assim, isso do meu ponto de vista, é uma violação de direito muito grave. Porque um adolescente que tem um transtorno mental grave, vai ser privado dentro de uma instituição que é regido por regras de disciplinamento, que visa a docilização desses sujeitos e que não leva em consideração os seus diagnósticos, né? Os seus transtornos. Isso é muito grave. Eu queria trazer isso aqui, que é um dado que me chama a atenção, nos chama a atenção como questão psicólogo. das políticas públicas. Né? Sim. É um manicômio moderno, hein? Exatamente. Manicômio moderno. Já viu aquele filme Bicho de Sete Cabeças? Sim. Nossa. Forte. Quem passou pra gente foi a Jéssica. Sim. Muito forte. Aquilo ali Ótimo, bem lembrado. É real, aquilo lá. Nossa, vocês lembraram? A gente fala sobre luta Exatamente. antimanicomial Nossa, até arrepiei. Muito o bom. manicômio não existe, mas não existe a ideia Não existe arcaica de estruturado, manicômio. Porque tudo que a gente fala aqui é que há uma reprodução. É velado, né? É muito Há uma velado. reprodução de tudo isso, só que de forma mais velada. É realmente esse controle das subjetividades dessas pessoas. Sim, sim. É o que a gente chama também dos manicômios mentais, né? Você não precisa ter um manicômio naquela estrutura como era antigamente, né? E antigamente está falando assim de ontem, né? Não é tão longe assim. Nesse século. Os manicômios mentais são as posturas de profissionais, por exemplo, de entender que o adolescente privado de liberdade, para conseguir um bom acompanhamento em saúde mental, ele tem que continuar privado de liberdade, não na medida de meio aberto ou em liberdade, né? A luta antimanicomial traz muito isso na Lei 10.216, né? Que todo cuidado em saúde mental deve ser priorizado em liberdade. E essa avaliação lá atrás do juiz, no caso, tem que ser vista, levada em consideração essa legislação. Quando o adolescente é privado de liberdade, precisa ser avaliado nesse sentido. E o juiz não avalia todo o contexto que os psicólogos avaliam. Ele não avalia toda a vivência do adolescente. Aí a gente entra também na construção dos relatórios lá que você estava falando, né? Como que aquilo é feito, né? Qual que é a responsabilidade sim, do profissional psicólogo exato. na reprodução e na repetição desses estigmas, até mesmo nos seus próprios relatórios. Porque, veja, o papel do psicólogo pode se tornar potência quando se torna uma prática emancipadora, garantidora de direitos, promotora de vínculos e de emancipação social. E ela se torna repressora quando ela reproduz essas lógicas institucionais de repressão, de violência, de docilização, de normatização do comportamento, porque na prática, o que eu vejo, né, não só onde eu trabalho, mas em outros lugares, né, é uma massificação, uma normatização do comportamento. O que é isso? Se o adolescente tem um bom comportamento,
para essas instâncias jurídicas, né, Poder Judiciário, é um exemplo de sucesso. Então, um adolescente que tem um bom comportamento, um bonzinho, ele é um adolescente, no nome que os adolescentes mesmos dão de regenerado. Eles brincam que Fernando, eu tô regenerado, então? Não sei, você está usando essa palavra. Por quê? Se é um psicólogo, ele vai se tornar um reprodutor de disciplinamento, né? E a gente tem que tomar um cuidado que a psicologia, de certo modo, ela nasce nesse lugar de disciplinamento, de normatização de comportamentos, e não de controle, muito bem lembrado, e não de emancipação, de autonomia, de responsabilização, né, de transformação subjetiva. Eu falo muito isso porque o tempo do judiciário, ele não acompanha o tempo subjetivo do adolescente, do indivíduo. O tempo subjetivo do adolescente não é esse tempo cronológico, que é o tempo do judiciário. Que em 6 meses você vai amadurecer. Nós fomos adolescentes um dia. Sim. E duvido que aquilo que sua mãe falava muito para vocês produziu efeito em poucos meses, em 6 meses ou em 1 ano. Levou muito tempo para nós amadurecermos algumas coisas, né? A gente até brinca que nós homens demoramos a amadurecer. Sim. E aí você tem um adolescente privado de liberdade. Será que em 6 meses ou em 1 ano ele vai mudar? Tendo um histórico de violência, de exclusão, de baixíssimo acesso a políticas públicas no curto tempo. Então, às vezes, o papel do psicólogo vai ser justamente apontar isso, de que, e eu me posiciono muito nesse sentido de que eu me posiciono com não posicionamento no relatório, que é assim, ó, eu me posiciono não me posicionando. Então, olha, fulano, no caso na figura do juiz, esse adolescente atingiu esses avanços na medida socioeducativa, e outros não. Mas eu não vou dar uma sugestão, uma conclusão para você tomar uma decisão com base do que eu produzi enquanto psicólogo aqui. Até porque Eu simplesmente vou dizer, esse adolescente, ele avançou nisso, e nesses pontos aqui existem fatores de riscos e baixíssimos fatores de proteção. Então, assim, mas aí o juiz vai te perguntar, ele está pronto ou não está? Aí eu vou falar, o que é estar pronto? Ali não é um lugar de problematizar. Eu vou falar, não sei. Isso aqui é o que eu posso trazer enquanto psicólogo, mas uma sugestão, não, porque o tempo do judiciário é outro, e ele tem que ser objetivo. E a gente trabalha com a subjetividade, não que tenha objetividade, mas eu preciso saber o tempo das coisas, não é em 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, que uma pessoa vai mudar. Né? E a gente tem que falar uma outra realidade também, que eu acho que é importante, meninos, que é assim, ó, o sistema socioeducativo como um todo, ele está bem estruturado suficientemente para responsabilizar e tornar esses sujeitos, esses adolescentes, não só de direitos, mas de deveres, eles dão conta, porque são políticas públicas com baixíssimos investimentos, baixíssimos recursos. A gente está falando de um sistema precarizado, com poucos recursos humanos, um psicólogo para atender 20 adolescentes, no caso onde eu atuo, ou um psicólogo para atender, sei lá, 2 psicólogos para atender 80 adolescentes ou 65 adolescentes no caso da internação. Então a gente precisa primeiro olhar o quanto essa política pública ela é suficientemente boa para, de fato, responsabilizar e reinserir na sociedade. Que a gente cai na mesma lógica do centro prisional. O centro prisional, ele ressocializa ou ele faz com que ele indivíduo, que esse sujeito se torna pior de quando chegou? No centro socioeducativo não é muito diferente. Às vezes, adolescente, eu escuto muito isso deles, eu gosto de perguntar, principalmente no final da medida, respeitando o sigilo ético, né, dos atendimentos, e sem expor, foi bom para você essa medida? Eu falei, não, sai daqui pior do que eu entrei. Você acha que quando você sai daqui você vai voltar pautar uma vida na legalidade? Fala, não sei não, Fernando. Ou aqueles que mudaram, acho que isso é importante, os que de fato não voltaram para o tráfico, eu pergunto, o que te fez não voltar mais? O longo período que eu fiquei preso, seu Fernando, que se fala, seu Fernando, o longo período que eu fiquei preso, eu dei muita vergonha e desgosto para minha mãe. Eu vejo muito o papel das mães no processo, de fato, de mudança desses adolescentes. Sim. Não querer passar por tudo isso de novo também, né? Mais uma vez, o controle ali. Você fez isso? Vou te deixar aqui privado de liberdade, você vai fazer o que eu tô mandando. Tipo assim, é o paralelo entre a proposta de ressocializar, mas faz em 6 meses aí. Tipo assim, eles pegam e tem essa proposta dessa ressocialização, mas ao mesmo tempo eles querem que seja em um tempo certo. Não existe tempo certo para isso.
Por isso que é importante o acolhimento também da família e talvez a psicoeducação da família em relação a essa Sim. situação, né? Porque o adolescente, o menor infrator, que vai para essa medida socioeducativa, eles internalizam muito esses estigmas deles, né? Então, eles vão internalizando aquilo de uma forma tão absoluta, vamos dizer assim, que eles criam uma barreira para novas perspectivas, né? De mudança, vamos dizer assim, de vida, perspectiva de vida mesmo, né? Que eles estão pautados ali naqueles estigmas lá. E quando a gente fala de família, porque quando a gente fala de acolhimento, a primeira coisa que vem na cabeça, assim, é família, né? Então, se há um desapontamento ali significativo, principalmente quando a gente fala de pais, né? Mãe, em específico, que eu acho que a figura de mãe é a mais próxima de acolhimento, né? Quando existe essa ruptura ou essa quebra de expectativas que, que mexe também com o ser humano, né? Que mexe com nós, assim. Principalmente, quando faz alguma coisa com a minha mãe, que a minha mãe não aprova, ou coisa assim, a gente já fica. Ah, imagina uma pessoa que passa por essa situação, né? Sim, sim, é importante. Eu acho muito interessante a gente falar desse atendimento e dessa socioeducação da família, Uhum. dessas pessoas marginalizadas e estigmatizadas também. Na minha experiência como estagiário do PRESP, que é o Programa de Reintegração dos Egressos do Sistema Prisional, lá eles possuem uma frente de atendimento à família dessas pessoas que estão privadas de liberdade também. Porque muitas vezes essas pessoas são totalmente rejeitadas pela família. A gente também faz o atendimento dessas pessoas dentro do sistema prisional. A gente vai lá, faz os grupos e fala, ó, quando você sair do sistema prisional, você pode vir aqui, a gente vai conseguir te apoiar. Muitas dessas pessoas entregam cartas na nossa mão e falam, ó, escrevi isso aqui pra minha família, escrevi isso aqui pra minha mãe. Tentei entrar em contato com ela, tentei ligar pra ela e ela não me atende, ela não quer falar comigo. Por favor, entre em contato com ela e entrega essa carta pra ela. Tem esse movimento de quando as pessoas estão lá, privadas de liberdade, a gente pode entrar em contato com a família e dar esse apoio, o mesmo apoio que a gente dá para as pessoas privadas de liberdade, ou, perdão, para as pessoas que passaram pelo sistema prisional e vão lá pedindo apoio, a gente pode dar esse apoio para a família dessas pessoas enquanto essas pessoas estão privadas de liberdade. É uma redução de danos mesmo. A gente consegue ajudar eles da mesma forma a conseguir, por exemplo, um trabalho ou conseguir a isenção para fazer um documento, conseguir uma cesta básica. É importante a gente mostrar que essas políticas de prevenção, como você disse, mesmo muito sucateadas, a proposta é muito interessante. Se tivesse um incentivo, se tivesse a verba, pode ir muito longe, pode alcançar muito. Realmente daria certo. E aí a gente E, tem que olhar também é, pro lado da família, né? Porque muitas delas, em decorrência do ato desse menor infrator, também sofre esse tipo de estigma e preconceito, né? Por parte da sociedade em si. Sofre mulher de muito. traficante, mulher de preso. Isso. Exatamente. Mãe de traficante, mãe de preso, mãe de... Exatamente, isso é um ponto legal que vocês trazem. Da questão das famílias, eu acho que é importante trazer uma experiência, né? Da importância de ouvir as famílias desses adolescentes privados de liberdade. Eu tive uma experiência bacana que eu conduzo grupos, né? Não só com os adolescentes, mas por vezes com seus familiares. E uma das temáticas que eu escolhi fazer, com base no que eu escutava dos adolescentes de suas mães, era um grupo com um tema, né? A escuta de mães de adolescentes privados de liberdade e os efeitos psicológicos para elas, né? E nesse grupo era muito comum escutar dessas mães, assim, e uma das perguntas que eu trouxe, foram várias perguntas, né? Pra gente fazer aquele jogo de perguntas, né? Qual que é a imagem que a sociedade tem de vocês? E muitas delas falaram, é a mãe que não deu conta, é a mãe, é mãe de bandido, né? O estigma, você via no discurso, na fala delas, assim, muito preocupante no sentido de, eu não sou a mãe de um bandido, eu sou a mãe de um adolescente, é meu filho. Sua mãe Ele tá cometeu fulano. um ato infracional, mas o ato infracional não define quem é meu filho, nem quem eu eduquei e me esforço cotidianamente para educar. Então era bem interessante perceber assim, o quanto socialmente impactava muito para essas mães terem seus filhos. Algumas falam, não, os vizinhos ficavam comentando, "Ih, aquela é a mãe do menino que está preso, aquela é a mãe, né? E quanto essas mães sofrem também. Então, acho que a psicologia também tem uma potência muito grande de escutar, e acho que a gente precisa escutar essas mães, não só dos adolescentes privados de liberdade, mas das mães, os pais, né? Eu falo mães porque a gente sabe, isso é a realidade, você está um ponto para ser discutido que
Em sua maioria, é as mães que vão visitar os detentos, no caso, ou os adolescentes privados de liberdade. Geralmente os pais não gostam de estar nesse lugar, que mostra às vezes, é o pai que não deu conta, eles não sustentam esse lugar, mas é uma avaliação, uma percepção minha, né? No centro prisional eu sei também que as visitas são conduzidas pelas esposas ou pelas mães, dificilmente os pais vão. Mas aí trazendo esse contexto dos adolescentes, a gente precisa acolher também essas famílias, porque é a primeira instituição desse adolescente, é a família. E se essa família tem suas fragilidades, suas impotências, seus fatores de riscos, né? Elas também precisam ser trabalhadas, que elas vão ser a principal rede de proteção desse adolescente. Não é uma instituição pública, é a instituição familiar, no caso, né? E se a gente está falando de uma instituição familiar, qualquer constituição familiar a que eu me refiro, né? A gente precisa também trabalhar as políticas públicas que trabalham essas famílias, os CRAS, os CREAs também, para que essas famílias sejam fortalecidas suficientemente para poder acolher seus filhos após o desligamento. Isso entendendo que essas famílias, então, são as famílias que querem que seus filhos não mais reincidem. E a gente também precisa falar das famílias que por vezes são tão fragilizadas, vulnerabilizadas e também são envolvidas no tráfico de drogas. Então, às vezes você tem um contexto familiar que deveria proteger esse adolescente, desprotege e o coloca em risco. Então, qual que é a referência inicial de retorno para esse adolescente? É uma família que às vezes é envolvida no tráfico, que não consegue ter subsídios, não tem subsídios para poder promover esse adolescente. Acaba que se torna um ciclo perpetuador de atos infracionais, né? Então, você percebe assim que não só o sistema socioeducativo, a gente tem também, quando a gente fala do sistema de garantias de direitos das crianças e dos adolescentes, a gente tem que falar de um conjunto de ações, de políticas públicas que promove esses adolescentes. Então, o adolescente não é só do sistema. Ele é do CRAS, ele é do CRES, ele é do Conselho Tutelar, ele é do Poder Judiciário, do Ministério Público, da família, de todo o sistema de garantia de direitos. Então, assim, a gente precisa olhar para como a gente promove esses adolescentes para além só do sistema socioeducativo. Porque o que acontece? A gente cai lá, deixa trancado, esquece. 1, 2 anos. Quando ele voltar, a gente vê o que dá para fazer. Não. Todos esses serviços têm que continuar assistindo as famílias e assistindo esses adolescentes enquanto privados de liberdade. O que acontece muitas vezes entrou lá dentro, não é mais responsabilidade minha. Na verdade, é responsabilidade de todos, inclusive da sociedade. E o que a gente vê acontecer, pelo menos, mais uma vez, na minha experiência, são alguns programas e algumas instituições que ficam, como é que eu posso dizer, jogando esses indivíduos de um lugar para o outro. Tipo assim, ó, não sou eu que vou te atender, é aquele lugar ali. Tem o CREAS Rua, se eu não me engano, o que fica lá na Praça da Bíblia. Aconteceu muito de quando eles viam que a pessoa era o egresso do sistema prisional, que a pessoa estava, por exemplo, em regime semiaberto e estava com uso de tornozeleira, um programa que deveria amparar essas pessoas, independente da condição delas, quando via que a pessoa era egressa do sistema prisional, o que ela fazia? Não vou te atender, vai pro PRESP. Chegava no PRESP, a gente via que a demanda dessa pessoa era uma demanda exclusivamente que deveria ser atendida por eles. Óbvio que a gente poderia dar esse apoio, esse subsídio para a pessoa, mas, por exemplo, em casos onde a pessoa precisa, por exemplo, daquela passagem social, que são eles que oferecem para voltar para a cidade dela, etc. Não tem como a gente ajudar a pessoa com isso. A gente poderia ajudar a pessoa se a comarca dela fosse Uberlândia, por exemplo, aí a gente ia lá e dava esse apoio para a pessoa. Mas quando eles viam que era egresso do sistema prisional, eles não ouviam a pessoa, eles só buscavam, tipo assim, encaminhar, levar pra um, levar pra outro. Acontece. A demanda que a pessoa não quer atender, ela vai lá e joga pra outra pessoa. Se responsabiliza aquela rede inicial ali, né? E é responsabilidade de toda a rede. Sim, né? é uma rede que deveria agir em conjunto, né? Integrado. Tipo assim, preciso de uma passagem, mas eu também estou há vários dias sem comer porque eu não tenho onde morar. Beleza, a gente vai te arrumar passagem. Mas vamos falar ali com o Presp arrumar uma cesta básica pra você, por exemplo. Tinha que ser uma interseccionalidade, que não existe. Que existe em teoria e na prática é bem diferente. Sim, sim. A gente precisa de... Esqueci o que eu ia falar. Tem alguma coisa pra falar aí? Olha a colinha de vocês aí. Quer que eu faça? E eu posso falar, tipo assim,
E tudo isso é causado, mais uma vez, como a gente já disse, pela sucretização dessas instituições, né? Então a gente precisa de orçamentos maiores, de coisas que não funcionem só no papel. Sim. E pensando nas políticas públicas, quais que seriam assim as mudanças que você enxerga como urgente no Brasil para implementar, né, e desmontar esses viés preventivos e fortalecer as diversidades abordagens restaurativas? Então, eu vejo que acho que fazer um ponto primeiro que eu acho que é interessante, que é assim, a nível nacional, falando de projetos de leis, no sentido de promoção, desenvolvimento desses adolescentes privados de liberdade. Se você for fazer uma pesquisa, eu já fiz essas pesquisas, não tenho aqui agora, mas em linhas gerais, você tem mais projetos de lei que viola direito, repreende, criminaliza e não desenvolve do que de fato projeto de lei que emancipa, que desenvolve e promove. Então, por exemplo, a gente está vendo aí, não sei se já está no Senado ou na Câmara dos Deputados Federal, um projeto de lei da redução da maioridade penal. Então, a gente tem vários outros projetos, por exemplo, de colocar o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo dentro da segurança pública, para tratar essas questões enquanto uma questão de segurança pública, sendo que tem que ser uma questão de educação, de direitos, né? Você tem muito mais. E uma vez eu vi uma pesquisa, não tenho aqui agora na ponta da língua para trazer os detalhes, mas se você for pesquisar, existe mais projetos de lei que reproduz essa lógica punitivista, repressiva e violadora de direitos do que, de fato, políticas públicas afirmativas, né? Que são políticas públicas que estão ali para garantir direitos e de reparação e responsabilização para esses adolescentes. Então, se você for pegar nesse conjunto de leis, obviamente a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto, uma legislação importante, mas a nível nacional a gente vê um movimento, e aqui eu aponto, né, por um avanço da extrema-direita, por um conjunto de posicionamentos mais repressivos e punitivistas do que, de fato, um conjunto de leis que, de fato, emancipa e promove esses adolescentes. Acho que isso é um ponto. Mas aí você me perguntou, né? Se eu pudesse ter o poder de mudar, eu investiria na base, na primeira infância, porque eu acho que a primeira infância, ali do 0 aos 6 anos, só é a fase mais crítica para o desenvolvimento de uma pessoa, de um sujeito. E consonante com isso, um investimento massivo em educação, em saúde, em assistência e moradia, que é tudo que esses adolescentes, quando chegam no sistema socioeducativo, em suas histórias, não tiveram. E é muito fácil chegar lá e dizer, numa postura individualizante, dizer, é a culpa do adolescente. Se você roubou, matou, fez o que fez, você vai pagar por isso. E tem gente que quer diminuir a maioridade penal para 16 anos, né? Então, tipo, 16 anos já pode ir para o prisional, já pode ficar presa, é safado, é bandido. Só que essa postura, ela mais distancia a gente de uma solução do que aproxima. É uma resposta simplista para um problema que é complexo. Qualquer resposta imediata simplista para questões complexas como essa, a gente vai estar cometendo um gravíssimo erro de reproduzir, de prender, de enclausurar, de penalizar e não de responsabilizar, não de educar e de ressocializar. Então a gente afasta o problema dos nossos olhos, isola e diz que estamos resolvendo. É igual o problema da Cracolândia em São Paulo, por exemplo. A gente quer um muro lá em volta, a gente quer pegar aquela galera, colocar nas comunidades terapêuticas, isolar do convívio da sociedade, da comunidade, para dizer que está funcionando, né? Que por vezes é o que as políticas públicas não. Os governantes, em suas posturas, assumem, né? Até hoje é um mistério, né? Onde o pessoal da Cracolândia foi parar, né? Ninguém sabe. Só sumiram dali. Eles levaram muitas das pessoas para essas comunidades terapêuticas, né? Como você tinha falado. Só que tem que ver também até onde essas comunidades terapêuticas de fato vão trazer uma mudança real para essas pessoas também, né? Uhum. Sim. Fernanda, por último, pra gente encerrar nosso episódio de hoje, pra o pessoal que tá formando agora, os nossos psicólogos, os já formados aí, Os que estão prestes a formar. o
que você deixa, assim, de mensagem, assim, como psicólogo social? Então, antes de tudo, estudem, procuram ter uma formação crítica, que leve questões de raça, classe, de gênero, né? Acho que a psicologia, se ela não tiver um posicionamento crítico, ela se torna uma psicologia muito reprodutora de violências, de uma normatização. Então, se para vocês que estão prestes a formar, estão em graduação, procure ter um embasamento científico, crítico, social, e se aproxime dessas realidades também, para não se tornarem meio psicólogos que só atuam no campo específico da psicologia, específico, porque são áreas, psicologia social, que demandam uma atenção maior, um desenvolvimento maior academicamente também, né? Mas acima de tudo, que tenha um posicionamento crítico, embasado, isso sim, um posicionamento crítico diante dessas realidades mesmo. E um olhar mais humanizado. Olhar mais humanizado, uma postura antimanicomial, Uhum. decolonial, uma psicologia antirracista, uma psicologia baseada em direitos humanos, uma formação baseada em direitos humanos, em justiça social, em vínculo, né? Por vezes a gente vê algumas formações indo muito para essa linha, mais que uma linha que atende à lógica do mercado, que dá mais retorno e por vezes esquece esses outros âmbitos de formação, que é a justiça social. Então, não há promoção em saúde mental se a gente não falar em justiça social e a diminuição das desigualdades sociais. Só se faz com estudo, com posicionamento crítico e apontando essas desigualdades que existem, que nos atravessam o tempo todo, né? Então, acho que um psicólogo em processo de formação tem que estar atento a isso, né? Não ser só psicólogo que quer ganhar dinheiro e esquecer dessas realidades, né? A psicologia ela tem que ter esse movimento de realmente apontar os problemas sociais e de se movimentar para que a gente mude isso, né? Porque o movimento de um psicólogo não vai mudar nada. É um movimento coletivo, como a luta como a luta antimanicomial foi, por exemplo. Sim. É o reforçar que a psicologia, ela é social, né? Sim. Não tem como fugir disso. Toda psicologia é social. E qualquer tentativa de dizer que não olhe com bons olhos. Então, assim, agradeço o convite de vocês. Acho que foi muito bacana a nossa conversa. Fico à disposição aí para pensar outros espaços de construção, de diálogo, de conversa. Acho que é muito rico estar em espaços assim para contribuir para a divulgação dessa psicologia e para levar uma psicologia baseada, né, em justiça social, direitos humanos e vínculos, né, que eu acho que é importante em qualquer área de atuação, não só no sistema socioeducativo, sistema prisional, até mesmo dentro da clínica é possível fazer uma psicologia baseada em direitos, desde que a gente tenha essa lupa, essa capacidade de perceber esses atravessamentos, né, que independente de qualquer área, uma psicologia ela é social, ela tem que ser pautada com ética, com um cuidado humanizado e vínculo, né? Acho que é importante. E reforçar, né? Estudar a ética profissional da psicologia, Sim, ética, que é a mais galera. importante. Se você não estudar o código de ética, você vai estar pecando contra a sua própria profissão. Sim. E também as leis, né? As Sim. leis de direitos humanos. Com certeza. Mas é isso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fernando. Obrigado a vocês. Tenho valeu. certeza que a gente e todo mundo que vai assistir esse episódio vai tirar muito Vai ser proveito muito edificado. disso. Isso. Combinado. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais, galera.